Olha, de todas as doutrinas do cristianismo, poucas causam tanta confusão quanto a pessoa e a obra do Espírito Santo. E essa confusão não é só uma questão teórica, não. Ela afeta e muito o jeito que se vive a fé no dia a dia. Então, bora mergulhar nisso para trazer um pouco mais de clareza a um dos temas mais essenciais da vida cristã. Para começar, nada melhor do que partir das próprias palavras de Jesus, né? Essa promessa já coloca o Espírito Santo não como uma ideia abstrata, mas como alguém, um professor, um guia, enviado diretamente por Deus. É um ótimo ponto de partida. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai desfazer alguns dos enganos mais comuns. Depois, vamos focar em entender quem ele é de verdade, uma pessoa. Em seguida, a sua natureza divina e, para fechar, o seu papel, que é, assim, indispensável na salvação. Então, vamos lá, começando pelo primeiro ponto, desfazendo essa confusão toda. A verdade é que muita gente vive um cristianismo em que o Espírito Santo ou é temido, ou então é simplesmente ignorado. De um lado tem essa ideia dele ser tipo uma eletricidade espiritual, sabe? Uma força. Ou então uma experiência emocional muito forte, ou algo que só aparece em momentos super espetaculares. Mas a verdade que a Bíblia mostra é algo muito mais profundo, muito mais constante. Ele é uma pessoa divina, essencial para a fé, e não uma opção. E aqui está o ponto que a gente precisa entender desde o início, a base de tudo. Simplesmente não existe vida cristã, não existe conversão nem crescimento sem a presença e a obra do Espírito Santo. Ele não é um upgrade para quem já é mais avançado na fé. Ele é a própria fonte de toda e qualquer vida espiritual. Agora, a gente chega na mudança de perspectiva que talvez seja a mais importante de todas. A questão não é o que ele é, mas sim quem ele é. Olha que interessante, a própria linguagem da Bíblia já nos dá uma pista gigantesca. Mesmo que a palavra grega para espírito, pneuma, seja neutra, Jesus fez questão de se referir a ele com pronomes masculinos. Ou seja, Jesus não disse isso vai ensinar vocês, mas sim, ele vai ensinar vocês. E as escrituras vão muito além, atribuem a ele ações e sentimentos que são exclusivos de uma pessoa. Ele pensa, ele toma decisões, ele se entristece com as nossas atitudes e até intercede por nós. Convenhamos, isso não são características de uma força impessoal como eletricidade ou vento, né? Essa frase aqui é brilhante. Ela resume perfeitamente a mudança de mentalidade. A pergunta não é como a gente pode ter mais do Espírito, mas sim como a gente pode se submeter mais à pessoa do Espírito. Não é uma busca por controle, é uma busca por relacionamento. E essa ideia dele ser uma pessoa nos leva, inevitavelmente, a reconhecer a sua total divindade. Ele não é um mero assistente de Deus ou uma versão inferior. Ele é Deus. A Bíblia atribui a ele os mesmíssimos atributos que são exclusivos de Deus. A lista é impressionante. Ele é eterno, onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, tem todo o poder. Pensa só, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E não são só os atributos. Ele também realiza obras que somente Deus pode fazer. Desde o início da criação até a ressurreição final dos nossos corpos, a assinatura divina dele está presente em toda a história da redenção. O livro de Atos tem um exemplo bem dramático disso. Quando Ananias e Safira mentiram sobre a oferta que fizeram, Pedro foi direto ao ponto. Eles não mentiram para uma força ou uma influência, eles mentiram para o próprio Deus. A divindade dele é algo levado muito a sério. E aqui a gente chega a uma consequência impressionante disso tudo. O Deus infinito, a pessoa divina do Espírito Santo, escolhe fazer morada dentro de quem crê. Isso transforma o corpo de um crente num verdadeiro templo sagrado. É de explodir a mente. Tudo isso nos traz a nossa última sessão e talvez a mais prática de todas. Como exatamente o Espírito Santo atua para trazer salvação? Primeiro, é fundamental entender que a salvação não é algo que se conquista ou que a gente produz. É uma intervenção sobrenatural em corações que estão, por natureza, espiritualmente mortos. É uma obra executada pelo Espírito de Deus.
O primeiro passo é o que a teologia chama de regeneração. É o ato de nascer de novo. O Espírito Santo entra num coração que está espiritualmente sem vida e literalmente cria vida. Ele não melhora o que já existe, ele cria algo inteiramente novo. Essa analogia é poderosa. Ninguém aqui contribuiu para o próprio nascimento físico, certo? A gente não escolheu nascer. Da mesma forma, o nascimento espiritual é uma obra soberana do Espírito Santo, que nos dá uma vida que seria impossível de gerar por nós mesmos. Isso nos deixa com uma pergunta para a reflexão. Se o Espírito Santo é uma pessoa divina com quem a gente se relaciona e não uma força cósmica que a gente tenta controlar, como é que isso deveria transformar a maneira como a gente ora, vive e busca a Deus a cada dia? Muda tudo, não muda?